Nesta aula do oitavo ano, nós iremos estudar equações de primeiro grau com uma incógnita. Introdução. Alguns documentos antigos, como os papiros egípcios, eles traziam problemas como esse daqui. Naquela época, os egípcios não usavam a linguagem algébrica, então eles colocavam quantidade para substituir aqueles valores, aquela quantidade procurada. Então eles atribuíam valores para substituir aquele número procurado. Então, nós temos aqui um problema. Uma quantidade, sua metade, seus 2/3, todos juntos são 26. Diga-me qual é essa quantidade. Então, nós temos aqui, um valor que fosse divisível por 2, que é sua metade, e por 3, seus 2/3, ao mesmo tempo. Por que esse valor tem que ser divisível por 2 e por 3? Porque são os denominadores aqui do problema, que é o número 2, que é o denominador aqui, que é metade por 2, e 2/3, que terço é o denominador 3. Então, teria que ser um número que fosse divisível tanto por 2 como por 6. Neste caso, poderia ser o 6, poderia ser o 12, o 18, o 24 ou qualquer múltiplo de 6. Então, esses teria que ser os valores que eles poderiam atribuir nesse problema aqui, já que naquela época os egípcios não sabiam utilizar expressões algébricas. Eles não tinham naquela época a linguagem algébrica. Então, eles tinham que substituir valores aqui. No caso, vamos testar primeiro por 6. Então, uma quantidade é 6. Mais sua metade. Então, vai ser 6 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 6, que é a mesma coisa de 6 sobre 2. Mais 2/3. Então, será 2/3 vezes 6, que é igual a quanto? Pronto, então nós vamos resolver aqui agora. Eu repito esse 6 aqui. Por que eu tenho que repetir o 6? Porque a multiplicação tem prioridade. 1 vezes 6 é 6, e 6 dividido para 2 é 3. Então, repetiu aqui o 6, Por que eu tenho que repetir o 6? Porque a multiplicação é prioridade. Então, repetiu o 6 mais. Aqui, 1 vezes 6 é 6, e 6 dividido para 2 dá 3. Mais, esse mais aqui. E agora aqui, 2 vezes 6 é 12. E 12 dividido para 3 dá 4. Pronto. Agora eu só irei somar. 6 mais 3 dá 9. E 9 mais 4 dá 13. Pronto. Só que essa expressão aqui teria que dar 26. Para ser 26, então tem que ser o dobro desse valor aqui. Qual é o dobro de 6? É 12. Então, tem que ser, vamos testar com 12. 12, né, que é uma quantidade. Sua metade, então, será 1 sobre 2 vezes 12, mais 2/3 vezes 12. Iremos resolver agora. O 12 eu repito, o mais também. Iremos resolver agora essa multiplicação aqui. 1 vezes 12 é 12, e 12 dividido para 2 dá 6. Repita esse mais aqui. E agora aqui. 2 vezes 12 é 24. E 24 dividido para 3, 24 dividido para 3 dá 8. Agora, irei somar 12 mais 6 mais 8, que dá quanto? 26. Pronto, está resolvido. Então, qual é o valor? 12. Então, o valor procurado aqui é quem? É o 12. Temos aqui novamente a expressão, o problema lá. Então, vamos substituir agora por incógnita. Lembrando que naquela época os egípcios não sabiam a linguagem algébrica. Então, nós estamos utilizando agora a linguagem algébrica, ou seja, substituindo aqui por letras. Uma quantidade, eu não sei quanto é, então vou usar x mais a sua metade. Então, vai ser x sobre 2, que é a metade dele, mais 2/3. Então, vai ser 2/3 dele. Então, aqui é 2x sobre 3. Pronto, que é igual a 26. Aqui nós temos a linguagem algébrica. Uma quantidade, que eu não sei quanto é, então eu coloquei x. Sua metade, então será x, que eu não sei quanto é, sobre 2, mais 2/3 de x, que é igual a quanto? 26. Outro exemplo aqui.
Desenvolvendo certa velocidade média, o motorista percorreu, de carro, a distância entre as cidades baianas de Salvador e Mangue Seco em 4 horas. Se o motorista tivesse aumentado em 20 km por hora, a velocidade média teria percorrido a mesma distância em 1 hora a menos, ou seja, em 3 horas. Como calcular a distância percorrida? Então, nós temos aqui, x sobre 4, que é a velocidade média, que é x sobre 4, que é essa velocidade aqui, x sobre 4, que é a velocidade média, mais ele aumentou 20 km por hora. Lembrando que eu não sei qual a velocidade média que ele ia. Então, eu sei, se eu não sei, eu vou substituir por x. Então, será x por 4, mais, ele aumentou 20 km, então será mais 20. Será igual a quanto? X sobre 3, que é a redução aqui desse tempo aqui. Lembrando que esse x sobre 4 aqui é a velocidade média do carro no percurso, aqui é quando foi aumentado 20 km, e esse x sobre 3 é a velocidade média de suportamento do veículo. Equações desse tipo são chamadas de equações inteiras do primeiro grau na incógnita x, ou seja, os dois exemplos anteriores que nós vimos são equações do primeiro grau na incógnita x. Aplicando os princípios de equivalência das equações, chegamos à forma reduzida, ax igual a b, com a, b pertencente aos reais e a diferente de zero, o que simplifica a resolução. Lembrando que esse valor que vem antes do x, que é o valor de a, ele tem que ser diferente de zero. Neste primeiro membro, ficam os valores com x e após a igualdade, o termo independente. Por exemplo, aqui, x mais 1 igual a 7, que pode ser reduzida à forma de x igual a 6. Por quê? Essa aqui é a equação do primeiro grau. Por quê? X mais 1 é o primeiro termo igual a b, que é o termo independente. Se eu pegar esse, eu deixo esse x aqui no primeiro membro. Aqui está mais 1, ele vem para cá, menos 1, ele vem com o sinal trocado. Então, fica 7 menos 1. 7 menos 1 fica 6, Agora aqui ficou na forma reduzida. Temos aqui o termo que vem com a, com x, que é igual ao termo independente. Outro exemplo aqui. Esta equação aqui é do primeiro grau, que pode ser reduzida à forma de 2x igual a 10. Por que ficou 2x igual a 10? Eu deixei esse 3x aqui e trouxe esse 5x para cá com o sinal trocado. E o 10 ficou aqui sozinho. Então, aqui ficou 3x menos 5x. 3x menos 5x fica menos 2x. E esse 10 aqui, ele vem para o outro lado com o sinal trocado. Então, ficará menos 10. Então, aqui ficou menos 2x igual a menos 10. Lembrando que aqui não pode ser negativo. Então, como não pode ficar negativo, então eu multipliquei por menos 1. Então, ficou 2x igual a 10. Nós vemos agora que essa expressão ela ficou igual a essa. 2 é o termo A, x, esse x aqui da fórmula, e o B é o termo independente. Lembra? Ficou igual à fórmula. Essa daqui também ficou. Aqui não apareceu, mas o termo aqui, o valor aqui é 1. Então, ficou 1, que é o equivalente ao A, vem a incógnita, e esse B é o termo independente. Esta expressão aqui, ela também é no primeiro grau, porque ela pode ser reduzida na forma. Então, o que foi feito aqui? Aqui foi feita a distributiva, porque 2 vezes 3 dá 6. Então, dá 6x. E 2 vezes 1, 2. Mais 5. Então, ela foi resolvida, a expressão, que pode ser reduzida na forma, que ficou 11x igual a 2. Esta expressão aqui, ela ficou igual a essa daqui. O 11, que é o equivalente ao A, o x, que é esse x aqui, igual, e o 2, que é o termo independente. Todas essas expressões aqui, elas são do primeiro grau. Lembrando que mais à frente, nesta aula e nas próximas aulas, nós iremos estudar como descobrir o valor de x, ou de y, ou de z, qualquer que seja a letra. Então, aqui é só uma introdução. Isso é para mostrar que essas equações aqui elas são do primeiro grau, quando for na forma reduzida. Dando continuidade, como resolver a equação do primeiro grau? Nós temos aqui nosso primeiro exemplo. Vamos calcular a distância percorrida pelo motorista entre as cidades de Salvador e Mangue
cedo. Foi o exemplo que nós mostramos anterior, que eu mostrei a forma. Então, temos aqui, ó, relembrando que é x sobre 4 mais 20 igual a x sobre 3. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar o MMC de 4 e de 3. Nós já estudamos em aulas anteriores como procurar o MMC. Então, o MMC de 4 e de 3 é 12. Então, vai ser 12, que é igual a 12. O 12 será o novo denominador da fração aqui. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse denominador aqui e dividir pelo denominador e depois multiplicar. Por exemplo, ficará assim. 12 dividido para 4 dá 3. E 3 vezes x, 3x. Pronto. Agora aqui, ó. 12, aqui não apareceu, aqui mais é 1. 12 dividido para 1 dá 12. E 12 vezes 20 dá 240. Então, ficou assim, ó. Antes da igualdade ficou assim. 3x mais 240 sobre 12. Agora será aqui. 12 dividido para 3 dá 4. E 4 vezes x dá 4x. Pronto, por enquanto está resolvido aqui. Então, esse denominador aqui, ele está igual a esse denominador. Estão em lados opostos aqui da igualdade. Então, eu posso cancelar esse 12 com esse 12. Pronto. Agora, eu irei repetir esses numeradores aqui. Ó. Vou repetir. 3x mais 240 igual a 4x. Pronto. Ó. Agora, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que isolar as letras. Sempre os que têm letras ficam no primeiro membro. Então, 3x eu deixo. Ó, esse 4x está depois da igualdade, ele vem para cá com o sinal trocado. Então, aqui está mais 4x, ele vem para cá, menos 4x. Pronto, igual. Esse 240, ele tem que ir para o segundo membro. Então, se ele está com mais 240, ele vem para cá, menos 240. Pronto. O que nós temos que fazer agora? Vamos resolver aqui. Quanto é 3x menos 4x? Ó, sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior valor absoluto, que é o 4, e subtraio. Então, o sinal do 4 é maior, então eu repito o sinal e vou subtrair. 4 menos 3 dá 1, dá 1x. Pronto. Que é igual a menos 240. Lembrando que o valor de x ele não pode ficar negativo. Então, se ele não pode ficar negativo, então nós vamos multiplicar por menos 1. Então, aqui vai ficar mais x e aqui 240. Então, eu alterei o sinal aqui. Ó. Lembrando que esse valor aqui, o valor de x não pode ser negativo. Então, nós temos que alterar os sinais. Aqui era menos ficou mais e aqui era menos ficou mais. Então, 240 é a resposta. Logo, o número real 240 é a raiz da equação. Portanto, o motorista percorreu 240 km. Então, essa aqui é a resposta daquele questionário anterior. Nós só fizemos a expressão algébrica. Então, é isso. Sempre é isso. Quando tiver frações, vocês têm que tirar o MMC. Aí, depois, esse MMC será o novo denominador. Aí, você vai pegar o denominador aqui. Você vai dividir por esse e multiplicar pelo de cima. Por exemplo, aqui, ó, 12 dividido para 4 deu 3. E 3 vezes x, 3x. Repita esse mais aqui. E agora aqui, ó, 12 dividido para 1. Por que é 1? Aqui não apareceu, mas é 1. 12 dividido para 1 é 12. E 12 vezes 20 dá 240. Igual, repetindo igual aqui, ó. 12 dividido para 3 dá 4. E 4 vezes x dá 4x. Pronto. Os denominadores são iguais, então eu posso cancelar. Então aqui foi cancelado. E eu repeti esse de cima. Feito isso, aqui nós temos que isolar o x. Quem tiver x fica no primeiro membro. E quem não tiver x vai para o segundo membro. Então aqui o 3x ele permaneceu. Esse 4x ele veio para cá com o sinal trocado. Então aqui estava mais 4x, vem para cá, menos 4x. O 240 foi para o segundo membro com o sinal trocado. Então aqui estava mais 240, veio para cá, menos 240. Esse valor aqui não pode ser negativo, então temos que alterar os sinais. Então aqui foi alterado o sinal. Onde era menos ficou mais e aqui está resolvido. Segundo problema. Resolver a equação. Então nós temos aqui uma equação no conjunto dos reais.
Vamos repetir aqui embaixo. E vamos resolver aqui a distributiva. O que é a distributiva? Fazer a multiplicação desse valor externo pelo valor aqui dentro do parênteses. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2, 10. Pronto. Menos 3 vezes x, menos 3x. E 3 vezes 6, menos 18. Igual a 40. Pronto. Ó. Aqui foi feito a distributiva. Eu multipliquei. Ó. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2, 10. 3 vezes x, menos 3x. 3 vezes 6, menos 18, que é igual a 40. Feito isso, nós vamos colocar no primeiro membro os que têm valores de x e no segundo membro os valores independentes. Então, nós podemos, para facilitar, resolver aqui antes da igualdade primeiro. Por que isso facilitará? Porque nós vemos aqui que os valores que têm x, eles estão no primeiro membro. Ó. 5x e menos 3x. Vamos organizar aqui. Ó. 5x menos 3x, ó, estou organizando. E 10 menos 18, que é igual a 40. Pronto. Podemos resolver aqui. Ó. Quanto é 5x menos 3x? Eu tenho 5x, eu tiro os 3x, fica 2x. Agora aqui, ó, mais 10 menos 18. Sinais diferentes, conserva-se o sinal do maior valor absoluto e subtrai. Então, 18 aqui é maior. Então, vai ficar menos, né? Vai ser negativo. E 10 menos 18 dá menos 8. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que no caso aqui é o 18, e subtrai. 18 menos 10 dá 8. Que é igual a 40. Pronto. Feito isso, nós iremos agora isolar. Temos que deixar antes da igualdade o valor de x e depois da igualdade os valores sem x. Então, aqui, ó, o 2x eu repito, igual a 40. Então, 2x eu repeti, igual a 40. Esse menos 8 é o primeiro membro, ele vem para o segundo membro com o sinal trocado. Ficará com quanto? Mais 8. Aqui estava menos 8, veio para cá, mais 8. Esse 2x aqui eu repito, e aqui eu resolvo. Quanto é 40 mais 8? 40 mais 8 dá 48. Então, estamos isolando aqui. Ó, já chegou na equação do primeiro grau. Então, vou deixar o 2x aqui. O 2x eu vou deixar o x. O 48 eu repito. Aqui estava multiplicando, ó, 2 vezes x, veio para cá dividindo. Toda vez que estiver multiplicando, ele pode vir para o segundo membro dividindo. Então, aqui ficou 48 dividido para 2. 48 dividido para 2 dá 24. Pronto, ó, 24 é o valor de x. Então, logo, nós temos aqui que 24 é o valor de x. Então, o que foi feito nessa expressão? Primeiro foi eliminado o parênteses aqui, eu faço a distributiva, multiplicando. Eu multipliquei aqui, a distributiva. Depois eu organizei, ó, quem tem x eu coloquei lá de x. Aí eu resolvi aqui antes da expressão. Eu repeti o 2x e coloquei esse 8 para cá com o sinal trocado. Então aqui estava menos 8, veio para cá mais 8. Aí eu repeti o 2x aqui e resolvi aqui depois da igualdade. 40 mais 8 dá 48. Então aqui aí ficou 2x igual a 48. Aí aqui eu isolei. Isolei o x aqui. Aqui estava multiplicando, veio para cá dividindo. 48 dividido para 2 dá 24. Pronto, está resolvido. Terceiro exemplo. Nós temos aqui que essa expressão, essa equação, era na forma fracionária. Toda vez que for na forma fracionária, você tem que procurar o MMC dos denominadores. Então, você tem que procurar o MMC de 4, de 6 e de 12. Então, nós já estudamos em aulas anteriores como procurar o MMC. Então, caso você não saiba mais, voltem às videoaulas anteriores e assistam. No caso aqui, o MMC de 4, de 6 e de 12 é 12. Então, vou repetir a expressão. O MMC é quem? É 12. Então, agora o nosso denominador será 12. Então, antes da igualdade será 12, o denominador, e depois da igualdade também será 12. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dividir o denominador aqui, esse novo denominador, por esse, e depois multiplicar pelo de cima. Então, ficará assim, ó. 12 dividido para 4 dá 3. Aí, 3 vezes essa expressão aqui em cima. Pronto, ficará assim. 3y menos 3. Agora aqui, ó. Eu repito esse mais aqui.
E aqui, ó, vou dividir 12 dividido para 6. 12 dividido para 6 é 2. Então, vai ser 2 vezes essa expressão aqui em cima. Então, 2 vezes essa expressão aqui em cima, que é igual, já foi colocado. Agora aqui, ó, 12 dividido para 12 dá 1. Uma vez essa expressão aqui em cima. Pronto. Nós vemos aqui que agora eles estão com o mesmo denominador. Então, eu posso cortar aqui, ó, esse 12 com esse 12. Pronto. Agora eu repito o numerador aqui em cima. Eu repito ele aqui embaixo. Pronto. Ficou 3, abre parênteses, y menos 3, fecha parênteses, mais 2 vezes, abre parênteses, y mais 1, fecha parênteses, igual 1 vezes, abre parênteses, y menos 1. Pronto, aqui nós agora iremos fazer o quê? A distributiva. Lembra que nós fizemos no exemplo anterior? Temos que fazer a distributiva para eliminarmos os parênteses. Então, 3 vezes y, 3y. E 3 vezes 3 dá 9. Mais 2 vezes y é 2y. E 2 vezes 1 é 2. E agora aqui, 1 vezes y é y. E 1 vezes 1 é 1. Lembre-se, não esqueçam dos sinais. Ó. Não esqueçam, tá? Pronto. Aqui nós iremos fazer o que agora? Nós iremos resolver aqui antes da igualdade. Nós agora iremos resolver aqui antes da igualdade. Temos aqui, ó, 3y mais 2y. Quanto é 3y mais 2y? 5y. E agora aqui, quanto é menos 9 mais 2? Menos 9 mais 2. Sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior e subtraio. Então, o menos aqui do 9 maior, então vai ser negativo. 9 menos 2 dá 7. Então, é menos 7 porque o 9 é maior. E aqui, depois da igualdade, eu repito. Pronto, nós resolvemos aqui antes da igualdade. E aqui depois eu repeti. Feito isso, nós iremos fazer o quê? Nós iremos isolar as letras. Onde tiver letra, ficará no primeiro membro. Onde tiver letra, ficará no primeiro membro. E quem for independente, sem letras, vai para o segundo membro. Então, 5y ele permanece. O y aqui, ó. Aqui está mais y, ele vem para cá, menos y. O menos 1 permanece. E o 7 veio com o sinal trocado. Ó. Vejam aqui, ó. Aqui estava menos 7, veio para cá, mais 7. Pronto, agora nós iremos resolver aqui antes da igualdade e depois da igualdade. Quanto é 5y menos y? 4y. E aqui ficará menos 1 mais 7. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Então ficará 6. Eu vou isolar o y aqui. Ó, ficará assim. Eu isolei o y. O 4 estava multiplicando, ele veio para cá, dividindo. Então, ficou y igual a 6 sobre 4. O 6 é par e o 4 também é par. Então, eu posso dividir por 2. 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Então, esse aqui é o resultado final. Então, y igual a 3 sobre 2. Então, era isso. Obrigado e até a próxima aula.